A CPI da pandemia ouve amanhã o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Eles dizem ter alertado Jair Bolsonaro sobre irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o parlamentar, os dois se encontraram com o presidente no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada, um mês depois de o contrato ter sido assinado. E eles levaram as denúncias. Em entrevista exclusiva aqui à Band News FM, Luiz Miranda afirmou que, à época, Jair Bolsonaro prometeu que o caso seria investigado. E afirmou, isso é grave, isso é muito grave. Eu vou encaminhar agora para o DG da Polícia Federal. Você pode ficar tranquilo, nós vamos dar a providência cabível à investigação desse assunto. Daí para frente, o senhor começa a cobrar via um ajudante de ordens, isso? Isso, e não tive resposta sobre nada do que foi feito. De lá para cá eu não posso afirmar se foi ou não foi feito algo. Depois eu tentei já agendar com o presidente mandou falar com o chefe de gabinete dele, que ficou de agendar, mas nunca agendou nenhuma agenda de retorno com ele. A vacina Covaxin é a mais cara entre todas adquiridas até aqui pelo governo. Cada dose custa ou custará $15, ou seja, algo em torno de R$80. O contrato assinado ainda na gestão de Eduardo Pazuello prevê a compra de 20 milhões de unidades ao custo de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. E apesar de ainda não ter pago pelo imunizante, o governo chegou a reservar no dia 22 de fevereiro o valor que seria gasto no orçamento, impedindo, portanto, que o dinheiro fosse usado para outros fins, ou seja, esse é um dinheiro com carimbo, ele não pode ser utilizado para outra coisa. De acordo com Luiz Miranda, que até então era aliado do Palácio do Planalto, o general também foi alertado sobre as suspeitas de fraudes na aquisição da Covaxin. No dia seguinte à entrega dos documentos ao presidente Bolsonaro, eu viajei com o ministro Pazuello para São Paulo para buscar vacinas. E dentro da aeronave eu falo sobre essa denúncia que eu tinha feito para o presidente, gravíssima, que o Pazuello deveria buscar o presidente para tomar as devidas providências, porque eram sobre o ministério dele. É um assunto sensível. Eu falei para ele que não iria entrar em mais detalhes ali dentro da aeronave, mas que ele falasse com o presidente, e ele fala que a sensação que ele tinha que naquela semana ele não passaria. Exatamente por já ter lutado muito contra esse tipo de coisa. Por aqui o negócio está sendo intermediado pela Precisa Medicamentos, que já é investigada por fraudes na venda de testes para Covid e tem uma dívida de 20 milhões de reais com o Ministério da Saúde por receber o dinheiro e não entregar remédios de alto custo. Ainda segundo Luiz Miranda, outros fatos que chamaram a atenção foram os custos da importação da Covaxin, que ficariam a cargo do Brasil, o que não é praxe, e a nota fiscal indicava o pagamento para uma outra empresa que não estava no contrato. Os valores estavam muito acima das demais. A responsabilidade dos custos da importação passou a ser nosso, do Brasil, para um pagamento para uma empresa que não era a empresa do contrato. Quer dizer, você tem indícios ali absurdos, e fora outros que eu não vou citar agora, como eu disse, eu vou entregar na CPI, porque ali é o local correto de entregar esse tipo de documento que pode ser considerado sigiloso. O deputado afirmou ainda que, após revelar o caso a Eduardo Pazuello, teria ouvido do ex-ministro que há pessoas que mandam no Ministério da Saúde. Fala assim, eu não quis dar o pichuleco deles no final do ano. Eu pergunto quem são eles, ele, deputado, esquece, são os caras que mandam naquele ministério, sempre mandaram, entendeu? E assim, no final do ano botaram o dedo na minha cara quando eu não quis soltar, o pichuleco deles, e disseram que eu iria cair daquela cadeira, eles iriam me tirar dali. Ainda em entrevista exclusiva à Band News FM, o parlamentar garantiu que não está fazendo apenas uma acusação. A acusação faz aquele que acha que está certo. Estou afirmando que eu estive com o presidente da República, entreguei isso documentado com o presidente da República. Isso não é uma acusação, eu tenho certeza absoluta daquilo que estou falando. Não só por ter certeza, porque eu tenho testemunha, eu tenho foto, eu tenho os documentos, eu tenho tudo. E o presidente jamais negaria de que eu estive com ele, entreguei essa documentação para ele, e ele tinha conhecimento do caso, jamais. No dia 31 de março, o irmão do deputado, Luiz Ricardo Miranda, chegou a prestar depoimento ao Ministério Público sobre um outro caso não revelado e relatou as irregularidades. Não custa lembrar que Luiz Miranda é um apoiador de Jair Bolsonaro. Aliás, ele está muito magoado com o presidente, escreveu isso ontem no Twitter, porque, na visão dele, o presidente mandou o Onyx Lorenzoni, naquela entrevista coletiva sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, divulgar fake news a respeito dele.
Luiz Miranda está percebendo como é que a banda toca com um presidente que exige total e completa subserviência. Caso contrário, a pessoa realmente é tratada como lixo, e a fala de Onyx Lorenzoni resvalou, aliás, resvalou não, caiu com tudo, como uma bomba mesmo na ameaça. Porque aquilo que o Onyx disse foi uma ameaça ao Luiz Miranda, mas a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. O Estadão publica hoje na primeira página as mensagens trocadas pelo deputado e por um auxiliar de Bolsonaro. No dia 20, antes de visitar o presidente da República, Luiz Miranda escreve para esse auxiliar que não foi identificado. Boa tarde, avise o PR que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas dentro do Ministério da Saúde. Tenho as provas e as testemunhas. Sacanagem da P. A pressão toda sobre o presidente e esses FDPs roubando. A esse auxiliar responde com um emoji de uma bandeirinha do Brasil. Segue o deputado, ainda no dia 20, sábado. Não esquece de avisar o PR. Depois não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Já tem PF e o C, no caso. Ele precisa saber e se antecipar. Resposta do auxiliar, bandeirinha do Brasil. Aí no dia 20 mesmo, o Luiz Miranda se encontra com o presidente. Ele publica, inclusive, uma reportagem do jornal Metrópolis, em que os dois aparecem, uma fotografia lado a lado, e foi nesse encontro que o Luiz Miranda diz ter avisado o Bolsonaro a respeito desse esquema de corrupção. Ele manda esse link para o auxiliar, para que o auxiliar fique sabendo que o PR já foi avisado por ele próprio. Isso no sábado. Aí na segunda-feira, dia 22... o Miranda manda a documentação mostrando o superfaturamento para esse auxiliar, manda um áudio e aí um texto. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Meu irmão quer saber do presidente da República como agir. Segunda-feira, nenhuma resposta. Na terça-feira ele escreve de novo. Bom dia, irmão. O PR está chateado comigo? Algo que eu fiz? Só precisamos saber o que fazer em uma situação como essa. A resposta. Bom dia. Negativo, deputado. São muitas demandas. Vou relembrá-lo. Note que esse auxiliar está sendo completamente evasivo, né? É mandar bandeirinha do Brasil. Tem muita coisa acontecendo, vou avisá-lo. Obrigado, irmão. Encerra aqui a mensagem na terça-feira o Luiz Miranda. Você sabe que a vontade é de ajudar. Estamos juntos. A intenção do deputado foi proteger o presidente da República. Ele não tem intenção nenhuma de derrubar Bolsonaro, de causar mal ao presidente da República. Ele quis avisá-lo a respeito de um esquema de corrupção, é o que você espera de um aliado. Não obstante, o presidente disse que avisaria a Polícia Federal. Ninguém na Polícia Federal se lembra disso. Eduardo Bolsonaro, ontem, em entrevista ao Globo, disse que ele também foi alertado por Luiz Miranda. Também disse que não se lembra de ter falado com alguém da Polícia Federal a respeito do caso. Então todo mundo de repente sofreu de uma amnésia. E também não há nenhum ofício do presidente da República determinando uma rigorosa investigação. Nada. E o contrato foi fechado um mês depois. Contratos de governo só são concluídos quando já há a reserva, a alocação da verba para que esse contrato seja levado a cabo. Então o dinheiro foi separado para que a empresa indiana fosse paga. O que aconteceria quando a vacina chegasse ao Brasil, o que jamais aconteceu. E a Polícia Federal foi avisada? Ninguém sabe, ninguém viu e não há um único ofício. Agora, a Polícia Federal foi acionada sim. Foi acionada para investigar Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda. O próprio governo pediu à PF, a Procuradoria-Geral da República e a Controladoria-Geral da União que investigue as declarações e acusações do deputado. Veja que celeridade, mas não disse se vai apurar as suspeitas a respeito dessa possível corrupção envolvendo as vacinas indianas. Em pronunciamento, agora sim a gente chega ao Onyx, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência negou irregularidades e falou em denunciação caluniosa. O senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde.
e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto à CGU para investigar a conduta do servidor, já que o documento, existem indícios de adulteração do documento. E mais, nós também vamos, neste PAD, e junto à Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, do artigo 347, fraude processual. Além disso, será investigado o servidor por prevaricação. Onyx questionou ainda o motivo de o deputado e o irmão dele trazerem o caso a público só agora. Por que 3 meses depois que ele sabia que os procedimentos estavam corretos, o seu irmão vem a público para sacar esse conjunto de mentiras, de inverdades contra o presidente da República, caracterizando claramente a má-fé, a denunciação caluniosa, a interesse de quem? Bom, nas redes sociais, Luiz Miranda, após as declarações de Onyx Lorenzoni, escreveu o seguinte, aspas, presidente Jair Bolsonaro, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão sejamos atacados por tentar ajudar o seu governo. Sempre te defendi. É essa a recompensa? Ele afirmou ainda que sexta-feira o Brasil saberá a verdade e que os documentos falam por si só. Não custa lembrar, Luiz Miranda e o irmão dele, os dois Luizes, serão ouvidos amanhã pela CPI da Covid. Na avaliação do nosso colunista Rodrigo Aidar, especializado em assuntos do Poder Judiciário, dependendo do peso dos documentos apresentados pelo deputado e pelo irmão dele, o próprio presidente Jair Bolsonaro pode ser investigado. O Aidar diz que os documentos que devem ser apresentados amanhã, como o Megali disse, podem desencadear uma ação na Procuradoria-Geral da República. A depender do escalão do Ministério da Saúde ou até a Presidência da República, ou se houver outros parlamentares envolvidos, esse material vai todo para a Procuradoria-Geral da República e aí dá curso para as investigações para ver quais são as ações a partir daí.